A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso canal É Tempo de Ensinar EBD, um canal exclusivo para os amantes da Escola Bíblica Dominical. Vocês já me conhecem, eu sou Adriano Ricobelo, sou presbítero da Assembleia de Deus aqui da cidade Franca, interior de São Paulo. Também sou professor da Escola Bíblica Dominical. Ministro aulas também no CAPED, que é o Centro de Aperfeiçoamento de Professores da Escola Dominical. E hoje nós estamos aqui para mais uma aula. Esta aula que é muito importante para o nosso aprendizado, é muito importante para o nosso saber. Nós estamos entrando na última aula do trimestre. E desde já eu quero agradecer a todos os irmãos e irmãs que nos acompanharam nesse trimestre. Vocês são importantíssimos para o crescimento e para a continuação do canal. Então, aqui eu deixo já no início os meus agradecimentos. Nós teremos o cronograma normal, né? Embora semana que vem nós teremos aí o início das festas de finais de ano, mas dentro do cronograma nós já estaremos deixando à disposição de todos aqueles que nos acompanham a aula da próxima revista. A aula da próxima revista, eu acredito que os irmãos já tenham aí a revista em mãos ou está chegando. É uma revista bastante fenomenal, fantástica, que vai falar sobre o avivamento. O tema é Aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Então é uma revista fantástica. Eu vou deixar também uma aula antes da primeira aula introdutória, um pequeno resumo sobre o sumário. Eu já disse aqui em outros tempos, em outras aulas, que o sumário ele deve ser compreendido pelo professor e pela professora. E se isso é compreendido, você tem um melhor aproveitamento das aulas. Então, eu vou fazer uma introdução dentro do sumário em pouco tempo, né, alguns minutos, para a gente meditar um pouco nesse sumário e entender melhor esse contexto, ok? Então, entendendo tudo isso, nós aqui vamos para a lição de número 13, que tem como título O Senhor está ali. Eu sei que tem muitas igrejas que já encerraram o trimestre, tem algumas igrejas que ainda vão encerrar no meio da semana, porque o domingo já é Natal. Então, para aqueles que já terminaram, vale a pena refletir, analisar essa última lição conosco aqui no canal. E quem ainda não terminou o trimestre na sua igreja, tem a oportunidade aí de estar assistindo e assim completar a sua última aula, ok? Então, dentro do texto áureo, já vamos entrar aqui. Não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Tá? A verdade prática, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, governa soberanamente o seu povo, ele está no meio do seu povo. Então, a terra se encherá do conhecimento do Senhor. Que terra é essa? É a terra do milênio, ok? Então vamos lá. Dentro dessa questão, nós já aprendemos que o quadro, a mudança começa a acontecer a partir do capítulo 37, né? Com a restauração, a visão sobre a restauração nacional e espiritual de Israel. Depois nós vimos aí a visão do templo interior e exterior. Na visão exterior, Ezequiel tem a experiência das águas e também nós temos aí, né, a visão interior, capítulo 43, a visão de restauração, que é o 37, e a visão exterior do templo, que é Ezequiel 47. E tudo isso dentro do milênio. As características foram dadas, foram analisadas pelo próprio autor da revista, e aqui nós chegamos em um momento crucial da história. Ezequiel tratou de alguns detalhes bem interessantes. Ele foi muito analítico, ou seja, a revelação que Deus deu para ele, deu a ele uma visão analítica da situação, e daí temos vários detalhes concernentes ao milênio,
ao templo interior e exterior. O seu templo na sua forma maior, sem alguns objetos, e o seu templo na sua forma exterior, o que resulta o templo estar no milênio. Então, localizando-se dentro do milênio, é o templo que Ezequiel viu, ok? Ezequiel capítulo 48, que é o último capítulo do livro, e essas são as saídas da cidade, né? Versículo de número 30. Eu queria destacar algumas coisas aqui, alguns pontos, né? Que nós vamos estudar na aula. Primeiramente, destacando as entradas dessa cidade. Falamos muito sobre o templo, tá? Em capítulos anteriores. Agora, propriamente dito, é a cidade. Cada lado dessa cidade e as portas da cidade serão conforme os nomes das tribos. 3 portas no norte, 3 portas no oriente, 3 portas no sul e 3 portas no ocidente, né? 4 vezes 3, 12, representando as 12 tribos de Israel, ok? Então, quando nós olhamos para essa questão das tribos, né, das 12 tribos de Israel, nós encontramos a menção delas em Gênesis capítulo 46, Gênesis capítulo 49, Êxodo capítulo 1, Números capítulo 1 e Números capítulo de número 13. Nós encontramos a menção dessas tribos. E nós vamos ver também que essa lista apresentada aqui, ela é compatível com Gênesis capítulo 35, versículo 22 ao 27, tá? Aqui, Levi e Judá não aparecem nas outras listas. Então aqui nós já temos a menção de que Levi e Judá, as 2 tribos, não aparecem nas demais listas. Então, essa lista que foi apresentada aqui em Ezequiel capítulo 48 é a lista mais completa, ok? A lista que não tem interferências ou nuances ou mudanças. É como se diz a primária, ok? Então vamos lá, entendendo tudo isso, já dentro da introdução, essa lista, deixa eu pegar aqui a minha revista. Nessa lista você vai achar facilmente na página 149, tá? No livro, na página 149, nós vamos ver que o item 3º, que é Levi, e o item 7º, que é José, não são mudados, né? No caso aqui, a 7ª posição, que é José, aparecem também como Efraim e Manassés, né? No caso aqui aparece Efraim. Então são os 2 nomes que sofrem alterações nas demais listas, ok? Então é por isso que Gênesis 35 é a referência usada aqui em Ezequiel capítulo 48, tá bom? Então nós vamos ver aqui que o livro de Ezequiel, dentro da introdução, antecipa a tradição apocalíptica, principalmente comparado com João, tá bom? Além de antecipar, ela tem a conotação também de começar com a visão da glória de Javé, tá? A visão inaugural do capítulo 1. E conclui com a descrição da glória de Deus na Jerusalém glorificada. Então, não é possível compreender o livro de Apocalipse sem os oráculos de Ezequiel. Tamanha a importância que tem o livro de Ezequiel. Então, vamos lá. Entendendo tudo isso apresentado aqui na introdução, vamos ler aqui sobre a cidade. Há certa similaridade entre a visão de Ezequiel e do apóstolo João. No caso, há uma similaridade. Só que isso, dentro dessa similaridade, nós podemos distinguir, ou seja, a cidade que João apresenta é do mundo vindouro. O próprio autor deixou bem claro. E a cidade apresentada por Ezequiel
é a cidade referente ao milênio, ok? Então tá muito bem claro e muito bem focado essa questão. Então nós vamos ver aqui o subtópico de número 1, e estas são as saídas da cidade. Essa seção final da profecia é um suplemento, não somente do capítulo, mas também do próprio livro. Entendendo que Ezequiel ele teve 8 visões dentro do seu livro. Aonde estão elas? Capítulo 1, capítulo 3, capítulo 8, capítulo 11, capítulo 12, capítulo 37, capítulo 40 e capítulo 47, ok? São 8 visões apresentadas, ok? Então vamos lá, entendendo tudo isso, é por isso que essa sessão final é um suplemento, né? Um complemento das visões que Ezequiel teve. Lembrando que elas são divididas em 2 etapas, né? As ameaças e as bênçãos, tá? Capítulo 40 até o 48 inaugura uma nova sessão no livro de Ezequiel, tá bom? Então vamos lá, entendendo tudo isso, como ele está tratando aqui sobre o versículo 30, que fala sobre as entradas da cidade, nós vamos ver o quê? Ele colocando que essa questão da saída dentro do contexto bíblico, na verdade, está fazendo referência à entrada. A saída é a mesma coisa da entrada, tá bom? Então, a ideia, segundo alguns, seria estas. Estas são as extremidades da cidade, mas saídas é a forma familiar mais tradicional mantida na Septuaginta, ok? Que é o grego do Antigo Testamento. Então, vamos lá. Entendendo tudo isso, que essa cidade, nós já aprendemos, primeiro, que o templo é um templo de proporções maiores do que o templo de Salomão. Isso é fato. Segundo, elementos que não existem mais existiam no templo de Salomão. Ou seja, Ezequiel apresenta a Arca da Aliança que não existe, a mesa dos pães da proposição que não existem, o candelabro não existe, o altar de incenso não existe, a pia, lavatório não existe e a Arca da Aliança, já repeti, né? A Arca da Aliança só existe e a menção do altar e o significado nós aprendemos lá, não cabe aqui nós voltarmos esse assunto, mas é apresentado o altar e é apresentado sacrifícios, ok? Tirando o altar e o sacrifício, os demais itens não existem. O templo é em proporções maiores dentro da visão de Ezequiel e nós vamos ver que há uma transformação ao redor desse templo, ou seja, na terra de Israel, hoje chamado de Palestina, né? Há uma transformação que deságua dessas águas que saem da porta, dos umbrais da porta, por debaixo da porta, ela vai correndo e vai limpando aonde passa até chegar no Mar Morto. Isso nós aprendemos na outra aula. E aqui nós vamos ver que existe uma cidade em volta, e essa cidade também será transformada, e é isso que nós vamos aprender aqui. Então, dentro desse contexto, nós vamos entender que haverá 12 entradas. Cada muralha medirá 2.250 metros de cada lado, tá? Então nós vamos ver que é uma grande cidade e essa cidade será totalmente transformada, inclusive o seu nome nós vamos ver aqui, tá bom? Então ela tem 2.250 metros de cada lado e cada lado tem exatamente 3 portas, ok? Então vamos lá, lembrando que o templo está no milênio, tá bom? Subtópico de número 2 vai falar sobre o formato da cidade, e esse formato dessa cidade, que é apresentado no livro de Ezequiel, ele tem um formato quadrado, tá? Assim também como é apresentado
no Apocalipse de João, né, a cidade, ela tem proporções quadráticas, tá bom? E aqui em Ezequiel 48:16 é apresentado, né? Inclusive, será quadrada, o texto diz, medindo 2.250 metros de cada lado. Essas são as medidas apresentadas da cidade. Virando a página aí, a continuação do subtópico de número 2, a cidade de Jerusalém nunca teve a sua área territorial quadrada, isso é fato, geograficamente nós já entendemos isso. E nem a sua arquitetura em nenhum período histórico, não existe essas menções, essas medidas que Ezequiel apresenta aqui. Lembrando que Ezequiel tem uma visão que está além do seu tempo. Eu acredito, né, lendo o texto bíblico, que nem Ezequiel e nem aqueles que leram entenderam a complexidade da revelação que foi dada ao profeta, que antes era apenas um sacerdote e recebeu uma das maiores revelações da Bíblia Sagrada, um dos homens que foi mais usado dentro do contexto bíblico. Aqui no subtópico de número 3 vai falar sobre as 12 portas, referência dos versículos 31 ao 34. Aqui ele apresenta que essas portas, elas são apresentadas em Jeremias, e vai falar lá sobre a porta do povo, a porta do sol, a porta de Benjamim, a porta da esquina, a porta dos cavalos, a porta do meio, a porta dos muros. Então são portas que são apresentadas no livro de Jeremias. E você vai ver que há uma diferença. No livro de Jeremias tem aproximadamente 6 portas. No livro de Ezequiel tem exatas 12 portas. E aqui ele vai fazer uma referência sobre ao ambiente onde Ezequiel vivia, que existia o deus Marduk, que era o deus principal dos babilônicos. E existia o templo Etemananque, né, que significa templo da fundação do céu e da terra. E logo no subtópico de número 4, ele já deixa bem claro que não se pode admitir que o profeta se inspirou num templo pagão, porque a revelação por imagem, por som, por palavras que foram entregues a Ezequiel, ela veio direto de Javé, não foi um sonho, não foi uma revelação exterior, ou seja, que essa revelação tenha vindo de outro Deus. Não, pelo contrário, ela vem do próprio Javé. E é isso que o autor coloca aqui, é por isso que ele faz uma conexão entre o subtópico 3 e o subtópico de número 4, porque realmente existia o templo de Marduk, e o templo de Marduk na Babilônia tinha 12 portas. E o templo aqui, nós vamos ver que ele tem um significado, né? Templo da fundação do céu e da terra. E na verdade, quando nós olhamos essa comparação e nós lemos, por exemplo, o texto áureo, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ou seja, esse conhecimento, ele não vem do deus Marduk, ele não vem do templo de Marduk, ele vem de um templo bem mais glorioso, bem mais pomposo e transformador do que o templo de Marduk. Então esse templo que Ezequiel vê, ele está além. Talvez se você vivesse naquele tempo, você poderia fazer essa comparação. Peraí, o templo de Marduk e o templo de Ezequiel. Qual templo é maior? Qual templo causa transformação? Qual é o templo que tem um poder transformador no mundo? E você facilmente definirá que o templo apresentado pelo profeta Ezequiel tem mais especificidades, ou seja, ele exerce mais influência,
mais poder e mais transformação do que o próprio templo de Marduk. Então, essa comparação é muito importante e muito interessante porque mostra essa grande diferença, né? Se você, quem já assistiu a minha aula sobre o templo, sobre a cidade da Babilônia, vai entender que a cidade ela já tinha lá a porta de estar, que você pegava uma avenida reta e você saía lá na frente, né? Nos templos principais da cidade. Então, esse templo de Ezequiel, ele é mais grandioso do que o templo de Marduk, ok? Então, vamos lá. O tópico 2, sobre o nome das 12 tribos. Eu citei aqui no início da nossa aula 5 capítulos que compõem uma lista. E afirmei, tá? E reafirmo que a lista de Gênesis 35, do 22 ao 27, é a lista compatível com aquela apresentada por Ezequiel capítulo 48. E também especifiquei que a lista apresentada em Gênesis 35, 2 nomes sofrem alterações, que são substituídos nas demais listas. São Levi e Judá, tá? Então não aparece nas outras listas. Então essa é a mais completa, vamos dizer assim, entre aspas, a tradicional, a original, como você queira entender. E aqui nós vamos falar sobre o nome das 12 tribos. Então até aqui nós já entendemos alguns pontos. Por exemplo, nós já vimos que aqui nós estamos falando agora sobre o reassentamento das 12 tribos, porque nós falamos da cidade, essa cidade terá proporções atípicas daquilo que nós conhecemos hoje, tá? E nós vamos ver que o texto em si, principalmente o 48 e os anteriores também, vai tratar sobre esse reassentamento das 12 tribos. É importante nós entendermos isso. Os versículos 8 ao 22, que é os versículos do capítulo 48, vai falar sobre esse reassentamento. Não somente o versículo 8 ao 22 do capítulo 48, mas se nós pegarmos o capítulo 45, 45 do 1 ao 8, nós vamos ver também Ezequiel falando sobre esse reassentamento, essa divisão, tá? E essas divisões, elas não estão atreladas somente às terras para as tribos. Nós vamos ver que essas áreas são divididas entre o templo, entre o sacerdote, entre os levitas e entre o rei. Então nós temos algumas divisões apresentadas no livro de Ezequiel, que especifica não somente o reassentamento das 12 tribos, mas também a divisão da terra para o templo, para os sacerdotes, para os levitas e para o rei. Lembrando que esse milênio que nós estamos falando aqui, ele está relacionado ao povo que sairá da grande tribulação e entra lá no milênio. Então, aquele que não recebeu a marca, o número e o nome da besta, que são 3 elementos, a marca, o nome e o número, que está descrito em Apocalipse, não é somente o número, eles entrarão nesse milênio. São tribos, são países que não se renderão, não aceitarão a marca da besta. Então, esse novo cenário será montado, esse novo povo entrará no milênio, e quem é que vai governar esse povo? Todos aqueles que ressuscitaram com Cristo, que foram arrebatados, estarão reinando como sacerdotes com Cristo, ok? E o papel desse novo templo dentro desse milênio ele é importante, porque Israel
completará a missão que lhe foi dada, ok? Em espalhar o conhecimento do Senhor por toda a terra, até que os 1000 anos se acabem, e aí vem o novo céu e a nova terra, o trono branco anteriormente, né? E você vai ver aí um final para tudo isso, tá bom? Então é importante a gente entender toda essa questão aí dos envolvimentos e o papel desse templo. Então esse templo não é para nós, não é para a igreja, tá? Não deixe os seus alunos confundirem-se com isso, tá bom? As 12 tribos de Israel, há cerca de 20 listas dos filhos de Jacó e das respectivas tribos de Israel no Antigo Testamento, ok? Então vamos lá. Entendendo tudo isto, a lista de Ezequiel segue no sentido horário, a partir do norte, leste ou oriente, sul, nós também temos o oeste ou ocidente. Então nós temos aqui a divisão das tribos. O importante para passar para os alunos é isso. Talvez os alunos não vão guardar e talvez nem os professores vão guardar toda essa sequência, mas entender que haverá uma divisão de terras para as tribos, isso é importante de se entender. E não somente as terras para as tribos, mas também a terra para o templo, a terra separada para a cidade, porque a cidade também em si ela tem uma dimensão especificada no livro, a terra para os sacerdotes, levitas e o rei, ok? Então, entendendo tudo isso, nós vamos aqui para o subtópico de número 2, critério da ordem dos nomes. Pelo relato do nascimento deles, a melhor explicação da ordem dos nomes parece ter sido o critério das mães deles, ou pelo menos uma tentativa. Então aqui é apresentado as mães, as servas, né, que geraram esses filhos. E se nós formos pegar essa descrição, esse critério da ordem dos nomes, nós vamos ver algumas coisas interessantes. Anota aí, né, na sua anotação o seguinte: se você pegar Rubem, Judá e Levi, todos esses nomes fazem parte da lista, tá? Você vai ver que eles são filhos de Jacó com Leia, tá bom? Se você pegar José e Benjamim, são filhos de José, ok? Rubem, Judá e Levi são filhos de Jacó com Leia. Se você pega José e Benjamim, são filhos de José, ou seja, Benjamim, né? E depois a tribo de José. Se você pegar Dan, é o filho de Jacó com a serva Bila, ok? Então, se você pega depois Simeão, Issacar e Zebulão, são os filhos mais velhos de Jacó com Leia. Se você pega Gade e Aser, eles são filhos de Jacó com a sua serva Zilpa. Se você pega Naftali, é filho da serva Bila. Então, você vê aí uma sequência de fatos, histórias concernente à história, principalmente aqui de Jacó, que são o nascedouro dessas pessoas que lá na frente se tornaram tribos e deram nomes também às suas cidades, ok? Então vamos lá. O propósito dos nomes, subtópico de número 3. Dos 3 patriarcas em Gênesis, Abraão, Isaque e Jacó, o último deles foi o único em que não houve eliminatória dos filhos para a formação da nação de Israel. De Abraão foi escolhido Isaque. De Isaque, o filho, foi escolhido Jacó.
e de Jacó todos foram incluídos na nação escolhida. Por isso que eu fiz questão de colocar aqui os nomes desses apresentados na lista que nós lemos aqui, que se tornaram cidades e tribos, e você vai ver que dentre os patriarcas, os filhos de Jacó foram incluídos como nação escolhida. Esses 12 filhos de Jacó deram seus nomes a 12 territórios da terra de Canaã durante a partilha da terra sob a liderança de Josué. O propósito desses 12 nomes dos filhos de Jacó como representantes da nação está claro também no éfode sacerdotal, ok? Então aqui nós podemos compreender a grandeza. Então você pega aqui, de todos esses que são apresentados, você vai ver que dois nomes que se destacam, né, que são diferentes, que não são o filho direto de Jacó, é Benjamim, né? Tirando o filho de José, Benjamim, você vai ver que... Peraí, eu me confundi aqui. Se você pega todos esses filhos aqui, como o autor mesmo diz aqui, de Jacó, todos foram incluídos na nação escolhida. Fiz uma pequena confusão aqui nos nomes. Mas esses daqui são filhos que foram gerados por Jacó, diferente de Abraão e Isaque, que não tiveram filhos incluídos nessa geração de terra, ok? Então, entendendo tudo isso, nós vamos aqui para o tópico de número 3, o Senhor está ali, que é a grande chave da nossa revista aqui. Esse é o novo nome da cidade de Jerusalém, depois da sua purificação e restauração espiritual, ok? Capítulo 37. Sem deixar lembranças da idolatria, prostituição e violência, o nome Jerusalém não conseguiu deletar da memória do povo as abominações do passado, e por isso esse nome precisa ser mudado. Então, o nome Jerusalém, assim como o nosso nome será substituído quando nós estivermos no céu, quando nós formos arrebatados, teremos um novo nome, assim também é essa cidade no milênio, que não é apresentada o seu nome na íntegra, mas é substituído, e nós vamos entender aqui. Primeiro, os nomes da cidade foram Salém, Jebus, cidade de Davi, Sião, e também foi chamado de Ariel. Ela é chamada em Apocalipse de Arraial dos Santos e a cidade amada, ou seja, a característica dela define o seu nome, tá? Então vamos lá. O nome divino. Os nomes de Deus não são apenas um apelativo, nem simplesmente uma identificação pessoal, mas são inerentes à sua natureza. O nome revela o poder, grandeza e glória. Então, o propósito de Deus, e ele assim se identifica como Hashem, ou seja, o nome. Haverá um lugar que escolherá o Senhor vosso Deus para ali fazer habitar o seu nome. Então, o que vai definir a importância da cidade não é o termo Jerusalém, cidade de paz, mas as características que a identificam com o próprio Deus. Então, nós vamos ver aqui que o Yahvé Shammah, né, a Bíblia nos mostra com clareza que Deus, que é o versículo 35, vamos ler lá, ó, 18.000 medidas em redor, e o nome da cidade, desde aquele dia, será o Senhor está ali. Aí você começa a entender e compreender o texto, o tema da lição, ok? Então, Deus sempre trabalhou dessa forma. Como ele se apresenta? Ele se apresenta como Javé Rafá, ele se apresenta como Jafé Samá, que é o Senhor está ali,
e, enfim, com vários outros termos. Então, o nome não identifica Deus, mas as suas qualidades, o seu poder, a sua eficiência é o que define, tá? Então, isso é muito importante, entender tudo isso, que essa cidade terá um novo nome, e esse nome é: o Senhor está ali. Lembra de Moisés? É um exemplo muito claro e muito objetivo. Senhor, o que é que eu vou dizer quando me perguntares quem é que te enviou? Aí o próprio Deus responde para Moisés dizendo assim: o eu sou o que sou te enviou a vós, né? Então você vai ver que as características fazem muita importância para determinar o nome de Deus. Deus é bondoso, Deus é amoroso, Deus é misericordioso, Deus é justiça. Isso tudo são características que definem o próprio Deus, tá? Então, aqui nós já encerramos a nossa aula. Eu queria ler apenas a conclusão. O apóstolo Paulo ensina que com a queda de Israel veio também a salvação para os gentios. As bênçãos anunciadas nas profecias de Ezequiel não se restringem apenas ao povo judeu. Elas são extensivas a toda a terra. É importante salientar que nós já estamos sendo abençoados como igreja pela presença do Espírito Santo em nossas vidas. Assim, nós terminamos mais um trimestre abençoado, um trimestre ao qual Deus nos proporcionou, através da escola bíblica dominical, um aprendizado de muita excelência. Eu quero deixar aqui os meus agradecimentos mais uma vez a você, o nosso ouvinte, as pessoas que estão conosco. Não deixe sempre de compartilhar, não deixe sempre de curtir, não deixe sempre de comentar, às vezes também até de corrigir, porque há falhas. Quem fala muito também tem a tendência de errar. Então, não deixe também de fazer essas correções, que elas serão muito bem-vindas, ok? Deus abençoe você, sua casa, sua família. E lembrando que na próxima aula nós falaremos sobre o sumário da próxima revista. E assim, a partir da semana que vem, nós já teremos também a primeira aula já postada aí, para que os irmãos antecipem os seus estudos, amém? Deus abençoe você, sua casa, sua família. Lembrando que, se você quiser ajudar o nosso canal em 2023 e quiser fazer uma doação, nós entraremos aí com um microfone novo. Então eu peço a ajuda de vocês, para que possamos melhorar o nosso som, melhorar a nossa qualidade de áudio, para que você tenha uma aula com muita qualidade, com muita responsabilidade, mas também uma aula bem audível, ok? Deus abençoe você, sua casa, sua família. Peço a Deus toda sorte de bênção para a tua família, para a obra que Deus colocou na sua mão, para que você exerça com alegria, amor e dedicação, amém? Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.